A gente surge em 2016 como um e-commerce, né? Então, contando um pouco a história um pouco antes, tá? Somos em 3 fundadores. O Flávio era quem conhecia tudo desse mercado, formado em Direito, trabalhando em construtoras, tinha empreendido, dado certo. E aí, depois, a empresa que ele estava acabou falindo. E ele me conhecia porque ele fez o primeiro ano de faculdade comigo. E eu estava trabalhando numa startup, ele falou, olha, eu tenho uma ideia de fazer um e-commerce para pegar a segunda via de documento. Aí eu falei, poxa, legal, eu não entendo nada disso, eu não sei o que você está falando, mas eu estou trabalhando com startups aqui, deixa eu dar uma olhada no modelo de negócio. E ele me mostrou um pouco do modelo de negócio, que era um e-commerce para pegar, de fato, segunda via. Eu falei, olha, legal, você precisa ter alguém de tecnologia. Ele falou, você não conhece ninguém de tecnologia? E eu, como eu estava trabalhando numa startup, eu conheci o Rodrigo, que é o outro fundador da Docket, e eu falei, Rodrigo, tem um amigo meu que quer fundar um e-commerce, eu preciso trazer alguém de tecnologia para ser programador, né? Famoso grande problema da startup inicial. Só que o Rodrigo, toda semana, recebia uma proposta de alguém para ser programador, assim, do Uber de helicóptero até outra compra coletiva, isso era 2015. E aí, só que a sorte é que a esposa dele trabalhava numa grande empresa do agro, justamente com crédito agrícola, então ela conhecia da dor e ela falou, olha, esse negócio tem chance de dar certo porque eu lido com esse problema diariamente. E aí ele voltou no dia seguinte e falou, vamos fazer o negócio acontecer. Dito isso, a gente lança em 2016 um e-commerce, fatura R$5 mil em janeiro, depois em fevereiro fatura R$10 mil, depois em março fatura R$20 mil, e eu e o Rodrigo ainda trabalhando, e o Flávio fazendo a operação toda da lavanderia da casa da mãe dele. Ele morava com a mãe dele, tinha voltado a morar com a mãe dele. E aí falou, nossa, faturamos R$20 mil em 3 meses, quase R$50 mil em 3 meses, né? Pô, tem um negócio bacana. E o Flávio conseguiu uma reunião numa construtora que ele tinha trabalhado. A gente foi lá e a diretora jurídica falou, nossa, eu preciso de uma plataforma dessa, que nem existia, para fazer toda a emissão e gestão de documento. E a gente falou, a gente vai fazer para você. Voltamos para casa e aí construímos a plataforma B2B, viemos 2016 com e-commerce e atendendo empresas, até que 2017 a gente capta com a Canary, depois com a Kazek, e a Kazek faz essa provocação lá em 2018 falando, olha, acho que o modelo B2B talvez dê mais certo, e a gente decide... Quer que eu conte o detalhe todo? Pode ir adiante, pode ir adiante. Pô, deu tudo errado, né? Então a gente tava faturando super bem com o e-commerce, e aí a gente... Só que o e-commerce ele não tinha essa visão aí de continuidade de negócio, a recorrência não existia no e-commerce. Lembrando que era uma época que o e-commerce já estava começando a ter aquela caída no Brasil, e a gente começou a ver startups de SaaS acontecerem, né? Então, Rock Content, RD, e a gente falou, não, a gente precisa ir para um modelo de recorrência. E aí, em julho de 2018, a gente estava com as 2 operações já rodando de forma simultânea, então tinha o e-commerce e tinha a operação B2B. Um para o público final, para os consumidores, e o outro já pensando em gestão de burocracia empresarial. Exatamente. Aí atendia a empresa do agro, já a construtora e um banco. Foi aí que a gente já nasceu. Lá em 2016 a gente já começou a trabalhar com 2 operações mesmo. Só que aí levamos isso até 2018. Chegou em 2018 a gente falou, vamos abrir mão do e-commerce. O e-commerce representava 80% da nossa receita. E a gente falou, beleza, respiramos fundo. E aí desligamos o AdWords. E aí a receita no mês seguinte caiu 80%. E aí nós 3 ali, a gente tem backgrounds muito complementares, né? Então tem um sócio de tecnologia, um que é muito técnico, especialista do negócio, e eu ali numa cadeira mais administrativa. E eu não gostava de vendas. E aí ficou entre eu e o meu sócio que é formado em Direito, o Flávio, quem quer tocar vendas. E literalmente a gente saindo do almoço, num restaurante de quilo ali perto do escritório, a gente pegou um palito de dente, cortou no meio, e aí meu sócio, o Rodrigo, colocou na mão e falou, ó, quem bate aqui, quem sair com o palito vai tocar vendas. Foi assim que a gente... Pô, meu pai, ele foi vendedor raiz a vida toda, né? E eu era meio traumatizado com isso, assim, sabe? Porque era um mês na minha casa, tava tudo bem, no outro mês, não tinha luz em casa, assim, sabe? Então eu falei, não, vendas é um negócio que eu nunca vou fazer na minha vida. Aí eu bati na mão do meu sócio, saí com o palitinho. Mas foi muito legal, assim, eu amo vendas, eu acho que aprendi a gostar muito, assim, hoje não me vejo fazendo outra coisa, mas fui estudar muito, então desde 2018 eu faço muita mentoria, eu busco estudar muito, e aí a gente começou, aí foram 6 meses basicamente ali sofrendo, né, porque o negócio
quase quebra nessa época. Deu um pavor, deu um desespero. Foi minha pior, assim, mentalmente falando, saúde mental ali acabou naquele semestre, assim, foi um nível de esgotamento alto, eu quase entrei em depressão, assim, porque dá para fazer uma leitura da realidade, dá para vocês olharem e dizer assim, não, tá claro que isso aqui é um mercado estagnado, mas é um mercado estagnado que ainda dava algum conforto para vocês, né? Isso. Esse é o grande aprendizado, né? Tiramos o band-aid muito rápido, né? Podia ter tirado de pouquinho em pouquinho. Mas assim, essa foi a decisão menos esperta. Assim. Outro dia alguém me perguntou nas redes sociais, pô, você se arrepende? Putz, isso é uma coisa que eu me arrependo, assim. Eu não sou de muito olhar pra trás, mas doeu demais, porque poderia ter feito mais faseado, né? Não, a gente chegou, foi muito radical. Foi como que assim, eu gosto de um exemplo que eu já escutei. Pô, vamos pra essa ilha aqui e tacar fogo no barco, entendeu? E se a gente não conseguir sobreviver nessa ilha aqui... Não tem mais barco pra voltar. E queima no caixa, né? A gente vem em 2016 com uma empresa que faturou R$1 milhão no primeiro ano de vida, no bootstrap, com 10% de EBITDA positivo. Chega em 2017, a gente dobra de tamanho. E já tem uma queiminha de caixa. Chegou em 2018, que eu tava num pós-Series A... O caixa era para ter dobrado para colocar a gente numa boa opção para levantar uma série B. A gente cresceu 40% de um ano para o outro. Foi o pior crescimento da história da companhia, porque a gente pivotou. E aí a queima de caixa lá em cima, putz, o que eu faço, né? Aí que foi o ponto, acho que de não desistir também, né? Acho que a resiliência que todo mundo fala, assim, é continuar fazendo aquilo que você sabe que tem que ser feito. Obviamente, né, vendo se está tendo progresso, e tinha um progresso, as conversas com os clientes evoluíam. O nosso ciclo de vendas, ele é longo, é um ciclo de vendas de 3 a 6 meses. Nossos contratos são tickets super elevados, é bancão, é grandes indústrias do agronegócio. A gente atende média para grandes empresas, né?